Seja muito bem-vindo a esse segundo dia da Semana da Família e Restauração dos Lares. Um tema muito magnífico, um tema que a espiritualidade colocou no meu coração para tratar, né, nessa última semana de outubro, dos tratamentos coletivos de outubro. E ontem fizemos o primeiro dia de atendimento. Se você não estava ainda participando, mas você pode mesmo assim assistir a gravação do primeiro dia, até porque o tema é um tema bastante profundo. E mesmo que o seu nome não seja lido lá, né, porque você ainda não estava participando aqui do atendimento, se conecte com a energia daquele atendimento de ontem, para que você busque inclusive dentro de si as curas, né, espirituais e a sua libertação espiritual. Hoje eu quero mudar um pouquinho a dinâmica e eu quero, antes de fazer o tratamento, é, trabalhar alguns assuntos com vocês, alguns conceitos aqui que a gente precisa entender um pouco melhor e refletirmos também alguns temas que são importantes. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu não gosto só de fazer tratamento, né? Eu poderia vir aqui, fazer uma live, fazer um tratamento com você e tá tudo certo, né? E tchau. Eu gosto de levar conhecimento para as pessoas, né? O conhecimento ele nos liberta, o conhecimento ele nos liga a Deus. Para quem é meu aluno, você sabe que os pontos da fé são quatro. E o primeiro ponto da fé é conhecimento. O segundo ponto da fé é oração. O terceiro ponto da fé é levar a fé aos outros. E o quarto ponto da fé é nós testemunharmos essa fé também, ok? Não é esse o tema de hoje, claro, mas se você ficou curioso para saber quais eram os outros três pontos, né, da fé, você agora já sabe também. Bom, vamos lá. É importante então a gente esclarecer alguns assuntos que às vezes podem ficar dúvidas ou que a gente pode assim às vezes ter um pouco de confusão, né, quando se pensa sobre família, quando se pensa sobre restauração de lares, ok? E o dia de hoje, o segundo dia desse atendimento, nós vamos nos concentrar em falar um pouquinho sobre o casamento, sobre o matrimônio. E se você está aqui participando desse atendimento e hoje você não é casado, você não está casado, não está casada, né? Não tem problema algum, até porque o que você vai aprender aqui, os conceitos que você vai entender, vão inclusive te dar base para um próximo relacionamento e assim por diante, ok? E é importante também nós entendermos por que muitas vezes uma relação não deu certo, né? Eu não vou abordar hoje de modo profundo ou assim falar sobre essa questão do divórcio, mas é bom a gente também entender muitas vezes o porquê que muitas vezes uma relação não deu certo, por que uma relação chegou ao fim. Talvez algumas coisas que eu vou dizer aqui, você que hoje não está casado, casada, ou porque, né, nunca foi casado, ou porque passou por uma situação de divórcio, separação, ou às vezes você nem passou por um divórcio, mas o cônjuge é falecido, né, é desencarnado, você é viúvo, você é viúva, tudo o que nós vamos falar aqui vai te servir também. E para você que é solteiro, assista essa primeira parte, porque também vai te trazer uma profundidade muito grande sobre o que é o casamento, certo? Então, no início dessa semana de cura e libertação da família, nós refletimos sobre a importância da cura interior. Ontem você fez uma série de meditações, nós fizemos uma série de decretos ontem, trabalhando essa cura interior. Nós aprendemos que, para sermos instrumentos de cura na vida dos outros, especialmente das pessoas que amamos, nós precisamos primeiro sermos sarados por Deus, em nosso próprio interior. Não adianta você querer curar o seu marido, por exemplo, se você está com o seu interior todo bagunçado. A verdade é que toda a transformação genuína na família começa em nós. Agora, avançando então para esse segundo dia de atendimento desta semana da família e restauração dos lares, nós somos chamados a mergulhar no entendimento do que é família segundo a perspectiva do
reino. É para isso precisamos começar pelo ponto de partida de uma família, onde nasce uma família, que é nada mais, nada menos que o casamento, o matrimônio. O casamento não é uma cruz, no sentido de sofrimento, de peso ou condenação. Ele sim é uma aliança sagrada. Eu quero compartilhar com você aqui uma imagem que eu acho que vai trazer um pouco para você de um exemplo de tudo isso. Deixa eu compartilhar essa imagem com você aqui, que é uma imagem que eu gosto muito, e já vou te dizer o porquê que eu gosto muito dessa imagem também. Deixa eu ver se já está aparecendo para você aqui na gravação. Ainda não. Agora já vai aparecer. Inclusive, se você se atentou, esta imagem é a que eu usei na divulgação que eu fiz desta semana, né? De cura e restauração, de cura da família e restauração dos lares. Esta imagem eu usei no convite de casamento meu e da minha esposa, a Cláudia. Eu usei essa imagem no convite de casamento. É uma imagem que para mim tem um significado muito grande, um significado muito especial, né? E marcou assim um momento da minha vida, um momento da vida da minha esposa, né? Bastante forte, bastante profundo. E não é meramente uma imagem que eu coloquei num convite de casamento, mas aqui nós temos toda uma leitura para fazermos sobre isso, ok? Aqui nós temos um casal de noivos que ambos seguram, né, um de cada lado da cruz de Cristo. Se você olha essa imagem de um ponto de vista muitas vezes mundano, do que o mundo muitas vezes oferece sobre o casamento, você pode achar que aqui nós temos uma imagem de sofrimento. Eu não tenho tempo nesta gravação, e não é o objetivo deste vídeo, né, explicar a você sobre a teologia da cruz. Que olha, nós teremos que fazer um estudo profundo sobre isso, e agora no mês de novembro eu vou lançar uma série de cursos, que alguns já estão gravados, outros estão sendo gravados, com vários temas, né? Você pode, depois aqueles que se interessarem, né, quando eu divulgar lá os cursos, você pode fazer aqueles que você quiser, né? E quero trazer muito conhecimento para as pessoas, inclusive conhecimento assim espiritual profundo, de temas profundos. E um dos cursos vai ser a teologia da cruz. Se você, mulher, acompanhou a semana, a primeira semana de outubro, que eu fiz um tratamento especial para as mulheres, até pela temática de outubro, né, Outubro Rosa, teve uma das gravações que eu falei sobre Edenstein. E Edenstein, ela tem toda uma assim explanação sobre a cruz, sobre o caminho da cruz, e é assim de uma profundidade muito grande. Se você ficou curioso nesse assunto, quando eu lançar os cursos, você tiver interesse de fazer, você vai poder inclusive aprender um pouco mais sobre isso, fora de uma visão doutrinária. Eu não vou levar doutrina para você. Lá na sua igreja, na sua religião, você pode até ter a doutrina que eles explicam sobre isso. Mas eu quero levar você a conhecimento. E a cruz, ela é um caminho de perfeição. E para nós que somos casados, a cruz, ela tem que ser também o caminho e a sustentação para o marido e para a esposa, ok? Inclusive, hoje, 28 de outubro, eu e a minha esposa Cláudia fazemos aniversário de casamento. Não é à toa que é nesta semana que escolhi, e a espiritualidade também me deu me convidou a pensar um pouco sobre esse assunto e levar esse tema para as pessoas, né? E hoje, no dia 28 de outubro, eu e a Cláudia fazemos aniversário de casamento. Então, assim, é uma data, inclusive, bastante significativa para mim, para ela também, e trazer o assunto casamento a vocês no dia de hoje dá também um outro significado. Bom, vamos continuar então nossa reflexão. Eu vou tirar a imagem aqui, você já viu ela, né? Imagino que você já fixou ela na sua mente também. Até porque eu quero que você conversar diretamente com você, e o foco agora não é a imagem que eu compartilhei, tá?
Mas, como eu estava dizendo, o casamento, ele não é uma cruz no sentido de sofrimento. O casamento não é um peso, não é uma condenação. O casamento é sim uma aliança sagrada. Eu não sei se você sabia uma curiosidade, mas por que que se usa o aliança de casamento no dedo anelar da mão esquerda? Existe na anatomia humana uma, uma veia, algo do tipo, que liga o dedo anelar direto com o coração. É uma simbologia muito interessante, mas que expressa, inclusive, no físico e no portar aliança. E se você é casado e não usa aliança, homem, mulher, vai lá e compra uma aliança, nem que seja uma aliança simples, mas carregue este símbolo com você. A minha aliança, por exemplo, a aliança da minha esposa, não é uma aliança de ouro, né? Quando eu comprei a aliança, né, nós noivamos e depois casamos, eh, eu comprei uma aliança de moedas de ouro que foram derretidas e se formou essa aqui. Então ela é uma mistura de alguns metais e também ouro. Mas isso não muda nada o significado, o valor e não muda nada o que está por trás deste símbolo. Então, o casamento, ele é uma aliança de amor, uma aliança de entrega e uma aliança de redenção. Olha que forte. Quando você se casa com uma pessoa, você faz com ela uma aliança de amor, uma aliança de entrega e uma aliança de redenção. Redenção, cruz, cruz, redenção. Quando nós nos casamos, e se fizermos do jeito certo, já vou falar sobre isso daqui a pouco, nós estamos com aquela pessoa buscando uma redenção, uma cura. A base de uma família e a base de uma restauração no lar está no casamento. E esse casamento tem que passar por aliança de amor, entrega e redenção. O casamento é o reflexo dessa realidade nos relacionamentos humanos. Lá no livro de Gênesis, nós encontramos quando Deus cria o casamento. E o que que ele diz? Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Qual é o objetivo do casamento? Que o homem e a mulher se tornem uma só carne. E por que se tornem uma só carne? Porque nem sempre isso é no primeiro dia. E unir-se numa só carne não é de um ponto de vista sexual. Aqui, unir-se numa só carne, no sentido de entrega, redenção e amor. E isso muitas vezes é construído com o passar dos anos. Esse texto de Gênesis, ele nos mostra que o casamento é uma união profunda, espiritual, onde o marido e a mulher deixam para trás as suas origens para construir juntos algo novo, diante de Deus e com Deus no centro. Tem um outro texto bíblico, outro texto sagrado, e você já sabe que quando eu falo de Bíblia, eu não estou fazendo apologia religiosa. Você não tem que entrar numa igreja, você não tem. Eu não estou falando de religião aqui. Eu estou falando de palavra de Deus, de textos sagrados. E tem um texto de Eclesiastes que fala sobre o cordão de 3 dobras, que não se rompe com facilidade. Quando o casamento ele é tecido entre homem e mulher e Deus, por isso a imagem que eu coloquei a vocês dos noivos e a cruz, torna-se forte e resistente a qualquer tempestade. Eu tenho um exemplo de casamento na minha família que, olha, assim é impressionante. Os meus avós paternos foram casados mais de 60 anos. E só não continuaram casados porque, por causa da idade, a velhice, né? Deus resolveu chamá-los para a vida eterna. Mas se fossem vivos, tenho certeza absoluta que estariam casados até hoje.
e passaram por tempestades naqueles mais de 60 anos? Nossa, muitas. Eu mesmo com a minha esposa. Quantas tempestades e situações a gente já precisou juntos, um apoiar o outro e resolver e ajudar? Deus, no casamento, precisa sempre ser a terceira dobra, aquela que faz o elo, que fecha, que sustenta os dois em todas as circunstâncias. No entanto, nós precisamos estar atentos aos emaranhados energéticos e espirituais que podem atingir um casamento. E esses emaranhados estão por traumas não resolvidos, padrões familiares negativos, feridas emocionais, pactos antigos. Quando você se casa com uma pessoa, você traz para você, dentro do seu sistema, o sistema daquela pessoa. O sistema energético, o sistema espiritual daquela pessoa, você traz para você. E você traz muitas vezes dores, você traz situações e traumas não resolvidos, você traz para dentro do seu sistema padrões familiares negativos, feridas emocionais, pactos antigos. E se nós não vivemos o casamento em santidade, nós damos abertura, legalidade, para que essa cobertura espiritual de Deus sendo o centro, sendo a base, sendo o elo, seja rompida. E a família fica vulnerável. E isso é o que mais nós vemos hoje. Cobertura espiritual. À luz dos textos sagrados das Escrituras, cobertura espiritual diz respeito à proteção, autoridade, bênção que vem ao buscarmos e vivermos os princípios de Deus no lar. Não é os princípios da novela, não é os princípios do filme que eu assisti, não é os princípios do livro que eu li, não é os princípios da família da minha esposa ou da família do meu esposo. A gente às vezes vive conflitos familiares e eu sei disso porque eu atendo gente o dia inteiro. Então eu sei muito bem o que eu estou falando aqui. A gente às vezes traz para dentro do casamento a opinião da sogra, do sogro, a opinião da cunhada, em vez de nós trazermos como cobertura espiritual os princípios de Deus no nosso lar. Paulo apóstolo, nas cartas, ele nos ensina que o marido, ele é chamado a amar e proteger a sua esposa como Cristo amou a igreja. E o que é que Cristo fez pela igreja? Morreu por ela. Enquanto a mulher é chamada a respeitar e cooperar, sendo uma auxiliadora idônea. Mas não é porque o homem veio antes que a mulher ela é menos, pelo contrário, se complementam e cada um tem as suas funções dentro de um casamento. Ambos compartilham a missão e o governo do lar. E quantos casamentos, e talvez você esteja passando por isso, que o homem fala uma coisa, a mulher fala outra. E quando tem filho no meio, então, tá feita a confusão. Muitas vezes o homem pede uma coisa, ou a mulher pede, e um tira a autoridade do outro. A cobertura espiritual está rompida. Talvez você esteja vivendo isso na sua casa. E hoje só é o primeiro dia desta reflexão profunda, porque nós temos ainda mais 3, 4 dias ao longo dessa semana onde nós vamos trabalhar esses temas tão fortes e tão importantes. Nós precisamos restaurar a sua família, curar a sua família e restaurar o seu lar. Ambos compartilham missões de governo do lar. Guarde esta frase. A ordem e a unidade do casal são forças que estruturam e protegem espiritualmente a família. Se o casal, se o homem e a mulher não estão de acordo, ou não entram em um acordo, a família toda fica perturbada.
Ah, mas como é que eu vou entrar em acordo com aquela pessoa? Então cure você primeiro, para depois nós podemos ir e curar o outro. Veja que algumas coisas que eu estou comentando aqui são genéricas, mas participe de todas as gravações desta semana, que você vai ver que esse tema eu vou desenrolar ele em outros pontos também que precisam ser muito bem entendidos, curados, liberados, libertos, para que a restauração completa aconteça. Outro princípio fundamental, o mais importante na família, é a relação entre marido e mulher, e não os filhos. Quem é mais importante para você, homem casado? O seu filho, a sua filha ou a sua esposa? A sua esposa. Você, mulher, que foi mãe, que amamentou, que deu à luz, carregou essas crianças aí na sua barriga 9 meses. Quem que é mais importante? Esse filho que você carregou 9 meses ou o seu marido? O seu marido. Não tem, não, pessoal, isso aqui não é uma opinião. Eu não estou perguntando para você se você gostou disso ou não. Se você não viver isso dentro da sua casa, principalmente você que é casado, casada, não vai fluir a energia de Deus no seu lar. Se você se importa mais com o seu filho, com a sua filha, e deixa o seu esposo ou sua esposa de lado, a autoridade espiritual, a cobertura espiritual de Deus na sua casa não flui. A energia não flui. Deus em primeiro lugar, você em segundo e o terceiro a sua esposa ou o seu esposo. Os filhos vêm em quinto, sexto e olha lá. Os parentes, então, não estão nem na lista. Porque a sua família é aquela que você montou com a sua esposa. O que ficou para trás, a família da sua origem, são parentes. E não traga esses parentes para dentro da sua casa. E aqui eu estou falando sério, pessoal. Nós vamos abordar sobre isso nos outros dias. Os filhos, entenda de uma vez por todas, eles são frutos dessa aliança. Mas o casamento é a raiz. Por isso, invista no seu cônjuge. Cuide da sua aliança com ele, com ela. Fortaleça o seu relacionamento. Porque essa é a base saudável para que, inclusive, os filhos também sejam protegidos, amados, abençoados. A cobertura espiritual de Deus, ela passa pelo marido, pela esposa e depois, lá no final da lista, que vai para os filhos. Mas se rompe do marido na esposa e não há ali, não chega essa cobertura espiritual nos filhos. Agora você está começando a entender por que muitas vezes dentro da sua casa tá um inferno e inclusive o seu filho já está começando a ir para droga, seu filho está trancado no quarto, seu filho não faz. Não há cobertura espiritual, não flui Deus no seu lar. Talvez você esteja solteiro, viúvo, separado, enfim. Saiba que a cobertura espiritual continua disponível para você, mesmo que hoje você não esteja casado, porque passe essa comunhão com Deus. E Deus é Pai, protetor, amigo, Senhor. E sobre cada um de nós, independente da nossa condição familiar hoje, Deus ele estabelece essa união. Então, se hoje por algum motivo você não está casado, mas você tem filhos, por exemplo, então essa cobertura espiritual ela passa por você dessa aliança com Deus. Mas esteja muito atento quem você vai colocar dentro dessa união com você. Aqui, pessoal, agora você precisa entender de uma vez por todas isso aqui. E eu não estou perguntando se você gosta ou não gosta da minha opinião. Morar junto não é casamento. E agora eu quero falar com você, homem, com você, mulher, principalmente, que moram junto, mas vocês nunca se casaram. Deus não está nessa relação. Isso aqui não é um princípio de uma doutrina, isso aqui é um princípio divino.
independente de como as doutrinas trabalham isso ou vivem isso dentro das suas lá crenças e assim por diante. Morar junto não é casamento. Ah, mas eu amo meu marido. Primeiro que ele não é teu marido. Porque morar junto, você pode morar junto com um amigo, você pode morar junto com outro parente, você pode às vezes morar junto até com uma pessoa que você não conhece. Tua casa é uma pensão, por acaso? Ou tua casa é um lar? Se você mora junto com o seu marido, com a sua esposa, ou com aquela pessoa que você um dia vai chamar de marido, vai chamar de esposa, resolva isso o quanto antes. A energia divina não flui na sua casa. E se você enfrenta problemas no seu relacionamento, esse é um dos pontos que você precisa considerar e resolver o quanto antes. Morar junto não é casamento. Ah, mas a lei fala. Eu já vou falar sobre a união estável aqui. Ah, para mim é importante o que eu sinto por essa pessoa. Para nós não é importante nós casarmos. Assinado Satanás. Assinado demônio. E depois você não sabe porque a sua vida, o seu lar, está o inferno. A união estável, ela até pode ser reconhecida pela lei civil, mas no espiritual, simbolicamente, o matrimônio nasce de um compromisso público. No espiritual, para Deus, os dois precisam publicamente assumir aquilo. Lá na igreja, diferente de um juiz de paz, de frente ao cartorário. Eu, quando casei com a Cláudia, era um momento que não estavam sendo celebrados casamentos. Era um início Era bem o início da pandemia ali, e já tinha algumas regras Eu e a Cláudia não somos casados há muitos anos. Nós estamos casados há 6 anos. E quando nós fomos casar, não estavam sendo realizados casamentos porque os cartórios, inclusive, estavam com as restrições da pandemia e assim por diante. E já estava começando todo aquele fervo ali da pandemia. E um dos primeiros lugares que fechou foram os cartórios, foram as prefeituras. Então, nós fomos obrigados naquele momento a fazer uma união estável para que logo em seguida, quando fosse permitido realizar esse casamento, nós brigarmos essa união estável para um casamento civil. Morar junto não é casamento. Morar junto não flui a energia de Deus na sua casa. E se você viveu algum outro relacionamento que foi um inferno e provavelmente terminou, muito provavelmente você não era casado com essa pessoa, você só morava junto. A união estável é reconhecida pela lei civil. Mas no espiritual, o simbólico do matrimônio é o compromisso público, celebrado diante de testemunhas e diante de Deus. E seja esse casamento numa igreja, num cartório ou numa outra instituição qualquer, o que importa é a aliança, o compromisso assumido diante do céu e da terra. O que ligares aqui será ligado no céu. E essa ligação precisa ser pública. Se você não é casado com o seu marido, com a sua esposa, resolva isso o quanto antes. Ah, mas a gente não tem dinheiro para fazer festa. Quando eu casei, eu também não tinha dinheiro para fazer festa. Nós fizemos uma confraternização assim, bastante pequena. E vou te ser bem sincero, hoje eu me arrependo. Talvez pessoas que eu convidei para a cerimônia do meu casamento com a minha esposa, eu não deveria ter convidado. Vou falar sobre isso em outros dias, nos outros dias. Mas celebramos e fizemos a nossa união, nosso casamento, e fizemos uma celebração, uma festividade, por mais simples que seja, para oficializar publicamente aquilo. Ah, eu não tenho dinheiro para casar. Olha, um processo no cartório você vai gastar menos de R$ 1.000. Muito menos de R$ 1.000 para você fazer a papelada no cartório. Se case pelo menos no civil. E se às vezes há algum impedimento civil para que você case com essa pessoa,
Nós vamos falar nos próximos dias sobre julgo desigual. Guarda essa palavra, eu não vou falar sobre isso hoje, mas comece a pensar sobre isso. Se há algo que hoje impede pela lei civil você casar, às vezes você está passando por um processo de divórcio e não foi ainda dada a sentença, mas você já está morando junto com uma pessoa. Faça pelo menos uma união estável com essa pessoa momentaneamente, para depois você fazer a conversão em casamento, mas resolva isso. Muitos dos problemas das famílias hoje é porque isso não é respeitado da lei de Deus. Casamento é missão, propósito, caminho de santificação. Que cada casal que está aqui participando desse atendimento se veja convidado a viver essa aliança sobre o sinal da cruz, não como sofrimento, mas como entrega, propósito, cura, restauração. Que maridos aprendam a amar com o amor de Cristo, que as esposas sejam levantadas como parceiras, conselheiras sábias. E você que está solteiro, aguarde no Senhor com esperança e propósito. E todos nós juntos possamos experimentar em nossas casas o milagre da verdadeira restauração. Esse assunto é polêmico, pessoal. E eu tenho mais coisas para falar sobre a aliança do casamento. E nós vamos abordar esse tema também dentro da situação familiar, filhos e outras coisas ao longo desta semana. E o tratamento de hoje, ele é com todas as intenções que vocês já colocaram, mas focado também para a aliança do matrimônio. E se você não é casado, mora junto, resolva isso quanto antes, para que haja cobertura espiritual dentro da sua casa. Se você me ouviu até aqui, eu peço agora que você participe da segunda parte desse vídeo, que é exatamente onde nós vamos tratar tudo isso. Como eu disse a você, eu não gosto só de fazer tratamento, eu quero trazer conhecimento. E muitas vezes o conhecimento, os conceitos que são trabalhados aqui trazem libertação. Então, agora nós vamos fazer o atendimento, vamos tratar todos vocês, mas por favor, se você precisar ouvir novamente o início desse vídeo mais de uma vez, escute quantas vezes você precisar, para que você possa entender tudo isso. E lembre-se, a aliança do seu casamento ela começa na cruz. E é essa cruz que precisa ser o modelo para sustentar marido e mulher ou para trazer a você solteiro um caminho para que você possa buscar um casamento verdadeiro. Casamento fake, pessoal, tá cheio por aí. Famílias destruídas, pessoas com milhões de problemas, porque tem origem na família esses problemas, muitas vezes porque o casamento começou errado. Gratidão. E agora vamos para a parte do atendimento. Então eu vou pedir a você agora, se você puder, feche os teus olhos, para que a gente possa começar essa meditação, começar essa conexão profunda. Sei que a primeira parte do vídeo ela foi longa, mas é um tema que é necessário trazer esses conceitos para que você possa ter entendimento sobre tudo isso. E você já sabe, não vos almodeis aos padrões desse mundo. O mundo diz a você que não precisa casar. Para que casar? Para que gastar? Vai viajar. Mora junto com a pessoa e tá tudo certo. O mundo fala isso para você. Mas não vos amoldeis aos padrões desse mundo, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente. E tem muita coisa relacionada à família, casamento, que a gente precisa mudar a nossa forma de pensar, para que você possa começar a viver o que Deus quer dentro da sua casa. Arrume uma posição confortável, sente-se numa cadeira, deite-se na cama. Se você puder colocar fones de ouvido também, coloque, para que agora a gente possa fazer esse tratamento profundo e encaminhar a você as energias de restauração do seu casamento, da sua família e restauração do seu lar nesse segundo dia. Vá fechando os teus olhos, vá começando a respirar, segurar um pouquinho o ar e soltando pela boca.
para que você possa ter essa conexão profunda. Vai fechando os teus olhos, respire profundamente, segure um pouco o ar e vai soltando esse ar pela boca. Mais uma vez, respire pelo nariz, segure um pouquinho o ar e vai soltando esse ar pela boca. Eu vou colocar também um fundo aqui de uma frequência que tenho certeza que vai te ajudar muito nessa conexão profunda. E ao inspirar, encher os pulmões de ar, oxigenar a sua mente, vá também dizendo, afirmando aquilo que você quer que venha para a sua vida. E quando você expirar, colocar o ar para fora, vá dizendo o que você quer que saia de você. Vá conectando-se com Deus. Vá deixando que o divino comece a se manifestar aonde você está agora. Eu peço também que os anjos de Deus estejam com cada uma dessas pessoas que estão agora, nesse momento, participando dessa gravação. Eu peço que o Todo-Poderoso, que o Deus Eterno e Todo-Poderoso, Ele possa vir confirmar tudo isso que nós estamos aqui realizando e essa conexão profunda com Ele, esta aliança eterna e profunda com o Todo-Poderoso. E eu peço também agora e apresento ao Senhor Deus todos esses que estão participando desse atendimento, participando dessa gravação. E mais uma vez, Senhor Deus, eu quero te apresentar a Marina, a Maria Juscelia, a Maria Antônia, a Cláudia Elisa, a Tayla, a Cleia, a Lucelena, a Odila, a Vânia, a Thaís, a Maiara, a Maria Lúcia, o Daltron, a Ana Brígida, a Ilze, a Lenira, a Maribel, a Ivanilde, a Ana Paula, a Cláudia Abreu, a Maria Eugênia, a Gabriela, a Letícia, a Vera Lúcia, a Salete Sandra. Quero te apresentar também o Diego, a Leda, a Isaura, o Leandro, o Manuel, o Juscelino, a Terezinha, o Bernardo, o Douglas, o Jorge Luiz, a Marcilene, o Anderson, o Jailson, a Moara, a Vera Lúcia, a Priscila, a Sebastiana, o Reginaldo, a Sabrina, o Miguel, o Marcos, o Jonathan, a Débora, o Davi, a Adelaide, a Isolete, a Sheila, o Patrick, a Maridilce, o Volmir, a Maiara, a Ângela, o Raul, a Maria, a Gislaine, o Marino Leonardo, a Mariane, o Miguel, o Telmo, o Marcos, a Gabriela, o Marciel, a Renata, a Tânia, a Elizabeth, a Georgina, o Luiz, a Luciane, o Renato, o Martinha, a Bibiana, o Hilário, a Graciela, a Ludmila, a Constança, o Vicente, a Xênia, o Gonçalo, a Juliana, o Rodrigo, o Joaquim, o Jonas, a Shirley, a Ana Brígida, a Daniela, o Luiz Antônio, a Dauana, o Rafael, a Isadora, a Anne, a Anabela, a Cristina, o Tiago, a Amanda, a Adriele,
o Jean-Pierre, o Josemar, o Antônio, o Adilson, o José Amarildo, a Valdíria, a Maria de Fátima, o Paulo Sérgio, a Sabrina, o André Luiz, a Janine, o Bernardo, o Henrique, a Maria do Carmo, o Everson, a Patrícia, o Vanilson, a Jaqueline, o Christian, o Henry, a Camila, a Alana, o Rafael, a Elenir. São tantos nomes, Senhor, tantos nomes que estão aqui. Quero também, Senhor, mais uma vez eu me colocar também nesse atendimento e a minha esposa também, Senhor. Ativar clientes, ativar clientes, ativar clientes. Eu sou ativar clientes, eu sou ativar clientes, eu sou ativar clientes. Ativar clientes, ativar clientes, ativar clientes. Está feito, está feito, está feito. Pela minha autoridade espiritual, eu dou ordem agora a todo obsessor, espírito em sofrimento, simbiose espiritual, que esteja no meu campo energético espiritual, no campo energético dessas pessoas que estão os nomes, os testemunhos, e também todos esses que foram aqui nominados, Senhor. Pelo teu poder, pelo teu nome, pelo teu sangue, eu dou ordem agora que toda obsessão espiritual, espíritos em sofrimento, simbioses, magos negros, eguns, quiumbas, quinzilas, daimons, demônios, servos astrais, entidades, íncubos, súcubos e qualquer outro tipo de espírito que não seja divino, para que saia agora. Ativar a apometria, ativar a apometria, ativar a apometria. Eu sou ativar a apometria. Eu sou ativar a apometria, eu sou ativar a apometria. Ativar a apometria, ativar a apometria, ativar a apometria. Está feito, está feito, está feito. Mais uma vez eu quero agora cortar magias, feitiços, encantamentos, conjurações negativas, más energias de luto, voodoo, inveja, mal olhado, invejas de sangue. Quero cortar, quebrar, desmaterializar, bruxaria, feitiçaria, macumbarias, trabalhos espirituais negativos, salgas, amarrações, imposição de mãos, passes e qualquer tipo de energia magística que não seja mais positiva, favorável, tenha sido feito contra essa pessoa que está participando desse atendimento agora. Pelo teu nome, pelo teu sangue, pelos méritos da tua cruz, Senhor, nessa aliança poderosa que estamos falando hoje, que é o casamento. Ativar quebra de magia, ativar quebra de magia, ativar quebra de magia. Eu sou ativar quebra de magia, eu sou ativar quebra de magia, eu sou ativar quebra de magia. Ativar quebra de magia, ativar quebra de magia, ativar quebra de magia. Está feito, está feito, está feito. Karmas, votos, pactos, maldições, mas energias de votos, karmas de relacionamento, karmas coletivos, contratos, arquipadias, presença de espíritos familiares. Retiro também chips, implantes, ovoides, bichos, larvas, miasmas. Tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que está trazendo dor, sofrimento para essa pessoa, para esta família, para esse casal, para os filhos desse casal. Ativar quebra de decretos, ativar quebra de decretos, ativar quebra de decretos. Eu sou ativar quebra de decretos. Eu sou ativar quebra de decretos, eu sou ativar quebra de decretos. Ativar quebra de decretos, ativar quebra de decretos, ativar quebra de decretos. Está feito, está feito, está feito.
karma, ativar a libertação do karma, ativar a libertação do karma. Eu sou, ativar a libertação do karma. Eu sou, ativar a libertação do karma. Eu sou, ativar a libertação do karma. Ativar a libertação do karma, ativar a libertação do karma, ativar a libertação do karma. Está feito, está feito, está feito. E pela minha autoridade espiritual, pelo nome e pelo sangue de Jesus, eu recebo e eu entrego a você também agora uma limpeza profunda nesse segundo dia desta semana de cura familiar e restauração do lar. Ativar limpeza profunda, ativar limpeza profunda, ativar limpeza profunda. Eu sou ativar limpeza profunda, eu sou ativar limpeza profunda, eu sou ativar limpeza profunda. Ativar limpeza profunda, ativar limpeza profunda, ativar limpeza profunda. Está feito, está feito, está feito. Os teus pontos de luz também estão sendo agora alinhados, harmonizados, desbloqueados, para que a energia vital divina volte a fluir. Se alguém da sua família, da sua casa, precisa de uma cura e restauração física, mental, espiritual, que essa cura chegue agora. Se você precisa de uma harmonização no seu relacionamento, que esse relacionamento seja harmonizado agora. E se ainda existe algum nó espiritual, algo que esteja prendendo este casamento, essa família, trazendo aflição para esses filhos, nós estamos agora diluindo, quebrando, desmaterializando, desfazendo todos esses nós que estejam trazendo dor, sofrimento a você. Limpeza espiritual profunda você recebe mais uma vez. E esteja aberto a receber esta limpeza. Esteja aberto a ser visitado pelos anjos de Deus. Esteja aberto a ser restaurado de forma completa, para que uma transformação profunda aconteça com você agora. Deus eterno e todo-poderoso, Tu conheces cada um desses que estão aqui, Senhor. E eu quero repetir mais uma vez, Pai, o que foi feito ontem, dessas curas internas, pessoais. Restaurar o nosso íntimo, o nosso pessoal. Que os teus anjos, Senhor, eu peço agora, visitem essa pessoa nesse momento. Tragam clareza do que ainda provoca bloqueios na vida dessa pessoa. E que os teus anjos, Senhor, vão rodeando essa pessoa agora e limpando, restaurando, tirando tudo isso que não é mais teu, Pai, da vida dessa pessoa. Senhor, nós temos aqui neste grupo de mais de 100 pessoas, nós temos homens e mulheres que estão, alguns vivendo juntos, outros já são casados. Esses que estão vivendo juntos vão regularizar o quanto antes isso, Senhor, diante de Ti. Mas nesse momento, Pai, eu peço que não olhe
essas formas diferentes de união que possam estar aqui representadas por esses homens e mulheres que estão juntos, estão unidos, segundo a tua lei ou não, Senhor. Não olhe, Senhor, esses poréns que precisam ser resolvidos. E agora eu quero orar por essas famílias, por esses homens e mulheres que estão aqui, Senhor, que estão casados, que vivem juntos. E para que haja uma restauração nestas uniões, nesses casamentos. Senhor, Tu és o Criador desta aliança, o Deus que une, que sustenta, cura esses lares. Hoje eu coloco o meu casamento, a minha vida conjugal diante de Ti. E eu coloco, Senhor, também estes casamentos, estas vidas conjugais que estão aqui representadas, Senhor. Coloco diante de Ti, Pai. E eu te peço, Senhor, que onde houver rachadura, Tu tragas restauração. Onde houver frieza, Tu tragas calor. Onde houver distanciamento, Tu tragas reencontro. Onde houver orgulho, Tu tragas humildade. Espírito Santo, sobra sobre estes relacionamentos. Destrói as barreiras que o tempo construiu. Rompe os pactos de silêncio, os acúmulos de mágoa, os venenos do ego. Restaura o diálogo, o toque, o olhar. Se tem algum casal aqui, Senhor, que houve traição, traz verdade e traz perdão, Senhor. E se houver situações de mentira, traz luz para que as situações sejam resolvidas. E se houver separação emocional, traz reconexão. E qualquer influência externa, espiritual ou humana, corta agora, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que esses casamentos ainda encontrem a raiz em Ti. E eu te peço, Senhor, ressuscita o amor, reacende a chama, reativa o propósito. E que, se for da Tua vontade, esse casal viva um novo tempo, curados, fortalecidos, unidos e cheios da Tua presença. Eu oro, Senhor, em espírito e de forma profética para que casamentos, uniões conjugais sejam hoje restauradas. Traga à sua mente agora, você que é casado, os problemas que você possa estar enfrentando no seu relacionamento. Traga à sua mente agora e apresente a Deus isso. Se você está momentaneamente separado dessa pessoa, traga agora à luz o que aconteceu, peça discernimento, libere perdão, confesse pecados, para que essa cobertura espiritual
agora. E esta restauração, essa oração profética para o seu relacionamento, comece a agir imediatamente. Converse com Deus agora. Apresente as situações que você enfrenta no seu relacionamento. E se você atualmente não está casado, não namora, não tem ninguém do seu lado, não está no relacionamento conjugal, mas tem traumas, dores que você carrega dentro de você, apresente isso também a Deus agora. Deus está com você agora. Ele está visitando a sua casa. Ele está visitando o seu relacionamento. Ele está restaurando esta aliança agora. Deus eterno e todo-poderoso, do fruto desse relacionamento, ou de fruto de outros relacionamentos que essa pessoa teve, vieram os filhos, e esses filhos são a tua herança, Pai. Mas agora eu quero orar pela libertação dos filhos. Todos os filhos que os nomes estão aqui, Senhor. Filhos frutos de outros relacionamentos, frutos desse relacionamento que essa pessoa está aqui, está buscando cada vez mais cura e restauração. E eu dou agora uma ordem espiritual. Os filhos não pertencem ao mundo. Os filhos pertencem a Ti, Pai. Pai de misericórdia, Tu que ama mais estes filhos do que os próprios pais, Tu que os conheces desde quando estavam sendo gerados no ventre de suas mães, hoje eu entrego em Tuas mãos e traga somente agora os Teus filhos. E se você não tem filhos ainda, coloque talvez os filhos que um dia você possa vir a ter. Já vá entregando a Deus. Eu entrego, Senhor, todos esses filhos nas Tuas mãos. Corpo, mente e espírito. E eu declaro que todos os filhos que os nomes estão aqui, Senhor, são Tua herança. E Te peço, livra-os de todo mal. Livra-os das más companhias, das drogas, do abuso, da confusão mental, da autodestruição. Livra-os da rebeldia, da depressão, do desvio do propósito. Livra-os do mundo. Traz de volta para Ti.
Se tem algum filho aqui que está afastado de ti, Pai, chama-o de volta. Se tem algum dos filhos que está em caminhos de trevas, envia a luz. Se tem algum filho aqui que está ferido por algo que o seu pai ou a sua mãe fez ou deixou de fazer, entrega a cura. Se tem algum filho aqui sob influência maligna, intervém, Senhor, com o teu poder. Todos os filhos que estão aqui, Senhor, que somos todos nós também, teus filhos, estamos cobertos pelo sangue. Estamos cobertos pelo sangue de Jesus. E neste sangue tem poder. Eu coloco anjos agora ao redor dos nossos filhos. Fala com os nossos filhos em sono, Senhor. Nos encontros, nas experiências. Marca-os com o teu amor, de forma que eles jamais consigam fugir do teu chamado. Salva os nossos filhos, Senhor. Chama-os pelo nome. Guarda a geração que veio de nós para cumprir algo ainda maior. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. E para você que está solteiro, e inclusive para você que está casado, eu quero agora orar por você de forma profética, para que você encontre o cônjuge alinhado com o reino, ou que o seu atual relacionamento, o seu atual marido, a sua atual esposa, esteja alinhado com o reino. Senhor, Tu que conheces cada um de nós por inteiro, daqueles, Senhor, que estão aqui, são solteiros, não estão nesse momento em nenhum relacionamento conjugal. Tu sabes, Senhor, das esperas que essa pessoa tem. Conheces as feridas, os sonhos, inclusive os sonhos de conhecer alguém, de se relacionar com alguém. Senhor, entrega para essa pessoa que busca um relacionamento alguém alinhado com o céu. E para todos nós casados que estamos aqui, Senhor, ou dentro de um relacionamento, que o nosso cônjuge, a pessoa que se relaciona com a gente, esteja alinhada com o céu. Guarda cada um de nós, Senhor, solteiros e casados, para que não se joguem de forma precipitada, ou não se joguem no relacionamento por carência. Que ninguém aqui, Senhor, aceite migalhas por medo de solidão. E que ninguém aqui confunda atração com propósito. Para os solteiros, Senhor, aqueles que estão hoje, não estão em nenhum relacionamento, eu sei que já tem alguém preparado para essa pessoa, Senhor. Promove esse encontro no tempo perfeito.
no ambiente certo e com o teu selo, Pai. E que nós possamos nos reconhecer, casados ou solteiros, como a outra pessoa em espírito, antes de se reconhecer na carne. E o que nos una não seja apenas afinidade, mas missões. E para os solteiros, Senhor, enquanto esse dia não chega, cura essas ansiedades. Cura e trata a identidade, fortalece a dignidade, preenche o espaço vazio com a tua presença, Pai. Porque só quando cada um de nós está inteiro em Ti, nós conseguimos amar com liberdade e totalidade. E Senhor, eu quero encerrar esse atendimento de hoje determinando a prosperidade e a abundância nesse relacionamento, nesse casamento, nesse relacionamento conjugal, de todos esses que estão aqui, Senhor, participando desse atendimento. E inclusive os que estão hoje solteiros, eu também quero determinar a prosperidade e a abundância na vida dessas pessoas. Que tudo aquilo que é escassez seja rompida agora. Apresente a Deus agora a situação de escassez que você vive hoje. Às vezes pode ser uma falta de dinheiro, às vezes pode ser um problema que você está enfrentando, que tem também origem financeira. Às vezes pode ser um contrato que você precisa fechar, às vezes é um problema judicial, às vezes é uma situação de acidente, de doença. Qual é a escassez que hoje Satanás colocou dentro da sua casa? Colocou em você, colocou na sua família, no seu lar. Vá apresentando tudo isso a Deus. Porque quando eu orar em espírito, essas escassez vão começar a se dissipar hoje na sua vida. Apresente a situação, o problema, a escassez que você está vivendo hoje. Situações ligadas a finanças, prosperidade, abundância. Satanás, os demônios, eles usam muito esse setor da vida das pessoas para trazer adoecimento, problemas, divisões. E pelo nome e pelo sangue de Jesus eu dou ordem para que todos os espíritos imundos, obsessores, demônios, entidades que estejam prendendo a sua vida financeira, a vida financeira do seu cônjuge, a vida financeira da sua família, da sua casa, a escassez que você está vivendo hoje, pelo nome e pelo sangue de Jesus e pela minha autoridade espiritual, isso se rompe agora. Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata. Tu abres portas onde não há. Tu que
que fazes do deserto um manancial. Hoje eu te clamo com toda a autoridade espiritual e em espírito, Senhor, eu oro. Rompe o ciclo de escassez que tenta perturbar a vida dessa pessoa que está participando desse atendimento agora. E se há algum ciclo de escassez na minha vida, que seja rompido agora também. Senhor, eu reconheço que muitas vezes, eu mesmo, Senhor, já aconteceu isso comigo, mas eu reconheço que muitas vezes tem pessoas aqui, Senhor, que carregam crenças que limitam. Acreditam que não era digna de prosperar, foram ensinadas a sobreviver, não a multiplicar. Pelo teu nome e pelo teu sangue, Jesus, é rompido agora todo voto de pobreza, medo de ter, medo de perder, medo de crescer. Corto agora no teu nome e no teu sangue todo laço espiritual com a ancestralidade que sofreu, com miséria, fome, falência, humilhação. Ninguém aqui precisa repetir as dores da linhagem para honrar o seu passado. Mas nós honramos recebendo mais e fazendo melhor. Senhor, libera sobre mim o teu manto da provisão. Coloca nessa pessoa, Senhor, libera sobre essa pessoa agora o teu manto da provisão. Que no teu nome esteja, que o nome dessa pessoa, Senhor, esteja nas mesas de decisões, nas mãos de clientes fiéis, na rota dos recursos. Que tudo o que cada um de nós tocar prospere. Tudo o que cada um de nós criar frutifique. E que a escassez se curve diante da autoridade da promessa. Senhor, só temos aqui filhos e filhas do teu reino. Só temos aqui, Senhor, pessoas que são imagem e semelhança tua. Cada um desses teus filhos, Senhor, que estão aqui, são herdeiros das promessas e dignos de viver em abundância. E tudo isso eu determino, Senhor, pelo teu nome e pelo teu sangue, Jesus. Está feito, está feito, está feito. Mais uma vez, Senhor, eu entrego a essa pessoa uma limpeza profunda. Ativar limpeza profunda, ativar limpeza profunda, ativar limpeza profunda. Eu sou ativar limpeza profunda, eu sou ativar limpeza profunda, eu sou ativar limpeza profunda. Ativar limpeza profunda, ativar limpeza profunda, ativar limpeza profunda. Está feito, está feito, está feito. E eu encerro agora esse tratamento de hoje, Senhor. E eu entrego cada uma dessas pessoas a Ti mais uma vez, Senhor. Ativar esse tratamento, ativar esse tratamento, ativar esse tratamento. Eu sou. Ativar esse tratamento, eu sou. Ativar esse tratamento, eu sou. Ativar esse tratamento. Ativar esse tratamento, ativar esse tratamento, ativar esse tratamento. Está feito, está feito, está feito. Mesmo que a gravação encerre, permaneça você ligado com o divino. Continue a tua oração, continue a tua conexão divina. Agradeça.
apóstolo Paulo nos fala: em tudo dai graças. Mesmo que você tenha tido um dia que não foi muito bom, ou esteja passando por situações que estão aí para te ensinar, agradeça. Eu sei que é complicado com a nossa mente humana nós agradecermos quando tudo está crolando, mas é nesse momento que a gente precisa reafirmar a confiança em Deus. E seja lá como foi que você chegou aqui nessa semana, entenda que Deus quer fazer uma transformação completa em você e já está fazendo. Sou grato a toda a espiritualidade que acompanhou esse atendimento. E pelo nome e pelo sangue de Jesus eu entrego a você uma cobertura espiritual, uma ativação profética. Que você receba mais uma vez o Espírito Santo de Deus. E possa viver a boa, perfeita e agradável vontade dele na sua vida. Está feito, está feito, está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. E continue agora você, aí onde você está, louvando, agradecendo, orando. E mesmo que a gravação termine, continue o seu relacionamento com Deus e fortalecendo o seu relacionamento com